na quarta etapa da EJA, da Educação de Jovens e Adultos. Graças a Deus aqui então reunidos para mais uma videoaula de História com o professor Ronaldo Moura. E nessa nossa videoaula de História, nós então vamos dar início a um novo assunto lá no nosso livro. Ou seja, nós vamos iniciar o nosso capítulo 2, aonde trata da temática, a história no cotidiano. Então, vamos lá acompanhar a história no cotidiano, capítulo 2, página 166. Vamos lá então, pessoal. Olha aí, pessoal. Na página 167 tem já esse tópico, a história de cada um. Ou seja, pessoal, é importante que nós saibamos que todos nós, participamos da construção da história de uma localidade, de um município, de um estado, de um país. Sim, somos sujeitos históricos, somos sim produtores de história e, consequentemente, quando nos unimos em sociedade a outras pessoas, consequentemente, somos aí vários sujeitos históricos que, consequentemente, participamos da construção da história de um país, de um estado, de um município em que vivemos. Ou seja, todos nós somos sim produtores de história. Todos nós, independente de classe social, de posses, de etnia, de religiosidade, de crença, sim, todos nós somos sujeitos históricos. Mas aí vem o questionamento. Na história, que tem aí milhares de anos, milhares de fatos, há milhares de tempos atrás, sempre todos nós fomos sujeitos históricos? Ou seja, a história de todos nós sempre foi importante, sempre foi relatada em livros, foi perpetuada para as gerações futuras? Nem sempre foi assim, pessoal. Ou seja, há um bom tempo atrás, só era tido como sujeito histórico, só era tido como participante da construção da história de um município, de um estado, de um país, pessoas importantes. Ou seja, só era sujeito histórico, só se produzia história, consequentemente era reconhecida pessoas importantes como reis, generais, presidentes. Então, nem sempre foi assim, ok? Até um certo ponto, a história só relatava fatos relacionados a pessoas importantes da sociedade, como reis, príncipes, rainhas, generais, presidentes. Mas, de um tempo para cá, os novos historiadores, eles então atenderam e entenderam que sim, todos nós somos sim sujeitos históricos, produzimos sim história, consequentemente, em coletividade, produzimos uma história relacionada e identificada com a localidade onde nós estamos, estado e país. Olha aí, pessoal, outra coisa interessante é que, além de nós participarmos da construção da história de uma sociedade, há também a história pessoal. Ou seja, nós sim somos sujeitos históricos que, junto com outros, construímos a história de uma sociedade. Mas nós também temos a nossa própria história, a história pessoal, que é constituída com base nos acontecimentos de nossa vida, tá bom? E aí, o que é que essa história de nossa vida revela para alguém? A nossa identidade, ou seja, quem nós somos, de onde nós viemos, a família que pertencemos, experiências que vivenciamos. Sempre quando você conversa com uma pessoa mais antiga e fala de onde você veio, da sua família, sempre vai ter uma história por trás. Também, pessoal, nos revela conhecer os diferentes costumes, os diferentes valores. Então é importante nós sabermos que sim, somos sujeitos históricos de uma sociedade, de um município, de um estado, de um país, mas que também temos a nossa própria história, tá certo? Constituída aí pelos vários acontecimentos de nossa vida e que é importante, pois revela quem somos, de onde viemos, e principalmente a família que pertencemos e as experiências que já tivemos e com certeza mostrando as experiências futuras que teremos, tá bom? E aí, na nossa página 167 tem esse tópico, a história de cada um. E aí, pessoal, uma coisa interessante é que a população brasileira, esse país de dimensão continental, tanto do ponto de vista norte-sul, leste-oeste,
Então, a população brasileira, ela apresenta sim uma grande diversidade, porque o Brasil é imenso. Então, o que não faltam no Brasil, né, é essa diversidade étnica e cultural. Então, essa diversidade étnica e cultural mostra sim, nos revela sim a existência, né, de uma rica, diversificada e intensa cultura brasileira. Não é à toa, pessoal, que eu coloquei essas duas imagens, porque se nós identificarmos o que é cultura de uma maneira bastante simples, cultura é tudo aquilo que identifica determinado povo, tudo aquilo que é desenvolvido e identifica determinado povo. Portanto, por exemplo, o frevo. Na hora que você ouve o frevo, você já identifica os pernambucanos. Então, tudo aquilo que identifica um povo, nós podemos relacionar com cultura. O axé, aí eu coloquei a imagem de cima, o axé. Na hora que você ouve o axé, você já identifica os baianos. Na hora que você ouve a palavra chimarrão, já identifica os gaúchos, o pessoal do Rio Grande do Sul. O samba de roda já lembra o Rio de Janeiro, né? Quando fala da lei da cabeça de cuia, sim, nós temos que lutar por isso. Lembra o Piauí, né? Então, tudo aquilo que identifica um povo, sim, podemos dizer que é cultura. E aí, a nossa cultura, ela é diversificada, intensa, variada, graças à diversidade do nosso povo. Tá certo, pessoal? E aí, é importante nós conhecermos a história, a cultura de um povo, porque assim a gente percebe que não é igual à nossa. Consequentemente, cria em nós o senso de respeito. Isso é que é importante, pessoal. Não existe no Brasil, em Picos, Piauí, Nordeste, Brasil, mundo, uma cultura superior à outra. Não há, tá certo? Não há uma cultura melhor ou superior à outra. Também inferior não há. O que existe são diversas culturas. E aí, a partir do momento em que a gente conhece, graças a Deus, as diversas culturas, cabe a nós respeitar as mais diversas e diferentes culturas. E no nosso país, só o que cabe e existe são sim diversas culturas, né? Aqui na própria região Nordeste, no estado do Nordeste, sim, nos identificamos por ser nordestinos, mas cada estado tem a sua cultura, tá certo? Ou seja, dentro de uma mesma região, culturas diferentes, dentro de um mesmo país, culturas diferentes. Mais uma vez dizendo para vocês, não é à toa que o Brasil tem sim dimensões continentais, vários povos, várias culturas, e as conhecendo, cabe sim nós respeitarmos essas diferentes culturas. E aí, para a gente conhecer um pouquinho mais da cultura do pernambucano, do frevo, eu trouxe um vídeo para a gente ouvir e ver e se alegrar um pouco, tá bom, pessoal? Vejamos esse vídeo aqui.
excelente apresentação de frevo, faz parte típico da cultura pernambucana e o Brasil diverso, várias culturas, cabe a nós conhecermos e, consequentemente, respeitá-las. Fiquem com Deus, bons estudos. Tchau, tchau, pessoal. Valeu!